Boa noite a todos. Muito bom estar aqui na Casa de Itajubá, podendo aproveitar esta oportunidade de aprendizado através dos ensinamentos de Jesus, daquilo que o Evangelho nos passa. E esta noite nós vamos analisar o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, que tem no seu início esta passagem. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João. Nesta passagem nós podemos observar que Pilatos não compreendia as colocações que Jesus fazia, pois o conhecimento dele circunscrito às coisas do plano material não permitia a compreensão daquilo que Jesus falava, pois era preciso ter conhecimento das coisas do plano espiritual. E assim como Pilatos, muitas das pessoas ainda nos tempos de hoje, não têm entendimento do plano espiritual. E por isso a dificuldade de compreender muitas coisas daquilo que Jesus nos deu como informação. A expansão do Império Romano, ela se deu através de muitas batalhas, de conquistas, de vários reinos. Então, quando Jesus faz a colocação a Pilatos de que se o reino dele fosse deste mundo, que os seus ministros haviam de pelejar para que ele não fosse entregue aos judeus, ele expõe que ele não possuía, na verdade, um reino neste mundo pelo qual lutar. Que o reino de Jesus estava num outro contexto. Ele queria deixar claro para Pilatos que, não tendo essa situação de embate, de guerra, o reino dele não pertencia a este mundo. Mas ainda assim Pilatos não tinha compreensão da situação que Jesus colocava. Mas se o reino de Jesus não é deste mundo, de que mundo é o reino de Jesus? E nós podemos analisar sobre dois aspectos. O aspecto pelo lado do plano material, onde em Jesus, sendo um espírito puro, como a gente tem conhecimento, ele não tem a necessidade de vínculos materiais. E por conta disso, ele pode transitar por todos os mundos que ele determinar, que ele achar necessário fazer. Do ponto de vista espiritual, em Jesus sendo um espírito puro, isso ainda não retira uma hierarquia que existe naturalmente dentro da concepção divina. Porque ainda entre os espíritos puros existe uma hierarquia. Então, sobre o aspecto do plano espiritual, Jesus também tem uma particularidade do seu mundo adaptado à hierarquia que ele possui, espiritualmente falando. No Livro dos Espíritos, a questão 1018, de número 1018, Kardec formula a espiritualidade. A seguinte pergunta: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a espiritualidade responde a Kardec: o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém,
das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Nós ainda não adquirimos a condição de poder visitar o reino de Jesus, o mundo de Jesus, exatamente pelo que é nos passado pela espiritualidade aqui. Porque nós ainda não temos os corações puros e desinteressados. À medida que a nossa conquista vai se fazendo nesse sentido, a gente vai adquirindo condições de, quem sabe, um dia visitar, né, o reino de Jesus. Certamente um dia estaremos lá. Não sabemos quando ainda, né? Jesus é testemunha de uma verdade sobre a qual ele veio ao nosso mundo divulgar. Quando diz, eu não nasci, nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. A verdade que Jesus se refere, a gente pode entender como sendo as leis divinas, as leis de Deus, as quais ele veio exemplificar para a gente no sentido de nos orientar, né? E quando ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, se referia àquele que entende, já tem a compreensão um pouco dessas coisas de Deus, das leis divinas. Porque esse já começa a ter o entendimento daquilo que Jesus procura nos passar, da verdade que ele nos transmite. Mas essa verdade, como que ela será? E o que a gente pode deduzir é assim como que a perfeição absoluta, ela pertence a Deus, a verdade absoluta pertence também a Deus. Ninguém jamais vai ser possuidor da verdade absoluta, assim como da perfeição absoluta, porque ela é de Deus. Somente Deus tem a compreensão do todo. A gente pode vir e vai vir a ter conhecimento da parcela da verdade que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria proporcionar ter. Por isso que, enquanto nós somos seres ainda primitivos, a verdade que a gente tem noção é nenhuma praticamente. Na medida que a gente vai evoluindo e vai tendo conhecimento e assimilando essas questões divinas, das verdades de Deus, do que é a vida, onde a vida está nos levando, paulatinamente a gente vai adquirindo a compreensão dessa verdade de acordo com o grau de conhecimento que a gente vai absorvendo. Até que nós ingressamos nas condições de espírito puro, assim como Jesus é. E aí, a compreensão da verdade, por isso que ele veio dar testemunho, ela é bastante ampla, mas ela jamais vai ser absoluta, porque a absoluta pertence a Deus. E na sequência, continua Jesus, mas por agora o meu reino não é daqui, induzindo Pilatos a perguntar, logo sois rei? E Jesus responde, tu o dizes. Nós podemos pertencer, assim como Jesus colocava, nós podemos pertencer a um reino e nem por isso ser rei, né? Certo? Mas seria Jesus um rei? E aí nos remete ao item 4 do capítulo, que tem por título a realeza de Jesus, onde no meio deste item está escrito lá, a realeza terrena termina com a vida, a realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. E no item 8, tem uma mensagem, um depoimento de uma rainha que foi, e por isso o título do item, uma realeza terrena, onde lá está escrito assim, para se preparar um lugar neste reino celeste,
Ou seja, para que consigamos ingressar no reino de Jesus, muitas vezes o Evangelho se refere ao reino de Deus, que seria algo semelhante. É preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática cristã. A benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há ilusões. Ela, quando diz aqui, na posição que ela se encontrava no plano espiritual. Logo, percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra. Interessante essa colocação que ela faz. E que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na moradia celeste, os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Quando ela se refere que todos nós, né, isso é um fato, né, que nós, na nossa grande maioria das vezes, nós procuramos lutar para conquistar uma sombra. O que caracteriza isso, né? É tentar conquistar alguma coisa que existe enquanto há luz. Tão logo a luz deixe de existir, a sombra também deixa, né? A sombra não é uma coisa permanente. E quase sempre a gente esquece das nossas conquistas permanentes, aquela que vai caminhar sempre com a gente. E é isso, inclusive, que faz parte das verdades que Jesus veio nos trazer. Das conquistas permanentes, aquelas que vão estar sempre presentes em nós. Aquelas que vão dar oportunidade de acesso à morada, de ingressar no reino de Deus. Então, acho que é chegado o momento de toda a humanidade, e desde que o Espiritismo nos é apresentado, ele tem um grande intuito exatamente de que a gente comece a refletir sobre que importância a gente está dando para a nossa vida e que importância a gente vai começar a dar para ela. Se num primeiro momento o importante era a gente desenvolver a nossa parte intelectual, da ciência, das conquistas das coisas, chega agora um momento que essa nova reformulação, que o mundo, inclusive, né, até nos está dando exemplo agora, de que a gente comece a priorizar o nosso desenvolvimento sentimental, do sentimento. Não que a intelectualidade ela vai ter que parar e a gente vai ter que, né, esquecer de estar em constante progresso. Não, na verdade não é isso. Na verdade é que o progresso se faça dentro de uma parte da ciência, mas que a gente comece a priorizar e a potencializar esse nosso desenvolvimento do sentimento. A conquistar, a despertar a fé que está latente na gente. Ela está lá dormindo, só esperando que a gente tenha a percepção de despertar ela e começar a colocar cada vez mais potencialidade nela. Para que as nossas ações, para que tudo isso? Para que essas nossas ações vão ao encontro do que nos é recomendado aqui. Da conquista da humildade, da caridade, da benevolência. E isso tudo vai permitir que nós tenhamos o acesso ao quê? Ao reino de Jesus, ao reino de Deus, ao mundo de Jesus. E é isso, gente. E que a gente seja sempre inspirado nesse sentido de que cada vez mais a gente tenha as boas ações no nosso dia a dia, dentro do propósito que Jesus, na verdade, deseja que a gente tenha, e Deus também, né, num grau maior, estabelece que a gente tenha. Que assim seja. Então, refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus, passemos agora as vibrações, vibrando
para que seus ensinamentos, seu evangelho, atinja a cada coração humano, esteja presente em cada canto da terra. Vibremos por todos os doentes e enfermos que recebam consolo e a cura, especialmente neste momento pelo qual passa o planeta. Vibremos por todos os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, que cada um receba a força necessária para o desenvolvimento da sua tarefa em prol do bem. Vibremos por todos os desesperados e infelizes, que possam receber a alegria e a coragem e a esperança. Vibremos pelas crianças e velhos abandonados que recebam o amparo que necessitam. Vibremos por todos os assistidos da Casa de Itajubá, que possam receber estes fluidos de amor, no sentido que cada um receba o conforto, o equilíbrio no seu corpo físico e no seu espírito. Vibremos por todos os trabalhadores da casa, que sejam inspirados no propósito que cada um deve encaminhar suas vidas. Vibremos pela Casa de Itajubá, que nos acolhe, nos assiste e colabora para o nosso crescimento espiritual. Vibremos para o núcleo Coração Materno, pelo núcleo de convivência dos idosos. Vibremos por nossos parentes, amigos, nossos inimigos, que cada um receba as dádivas de Deus para que encaminhem suas vidas de uma maneira melhor. E vibremos por nós mesmos. Que Deus nos inspire sempre no bom propósito, que nossas atitudes sejam cada vez mais assertivas. E finalizando, vamos pedir o espaço espiritual para todos os seres do planeta. E que Deus nos ampare hoje e sempre. E assim, sob suas bênçãos, nos despedimos deste trabalho divino, sob suas bênçãos. Que assim seja. E uma boa noite a todos.